Oi gente, tudo bem? Meu nome é Sofia e nesse vídeo eu vou falar sobre este livro aqui que está sendo cobrado, né, na Unicamp de 2026. É Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que eu estou, inclusive, a caráter, porque eu tenho esta fantasia, este cosplay. Tudo bem que não é da Alice original, né, é de um jogo chamado Alice Madness Returns, mas, enfim, vou falar neste vídeo aqui, como sempre, me baseando nos vídeos do Cria Unicamp, né? Que essa professora é simplesmente maravilhosa, de muitos livros que tem esse ano, graças a Deus que é ela. Porque, mas enfim, não desmerecendo os outros. Mas essa mulher é. Nossa. Ela é muito boa. Enfim, tem muita coisa pra falar nesse vídeo. Não quesito da história exatamente, com relação à história, porque Alice é uma narrativa simbólica, né? É uma literatura, é uma história que é para ser interpretada não de forma literal, né? Justamente não enfim, vou falar sobre essa questão de não ser algo moralizante e esse livro subverte muitas coisas, né? Então, se você lê ele, simplesmente pegar e ler, sem saber de muitas coisas antes, vai parecer que é um livro bestinha, que é um livro infantil, que não tem muito sentido, mas tem muita coisa por trás, e ele, justamente, que eu nem tinha dito, essa é a palavra-chave de Alice, subversão. Então, de pegar algo que tá já instalado e converter isso em outra coisa, senão o oposto do que já está instalado. Enfim, vamos começar então nos perguntando por que isso daqui está sendo cobrado, né? Já que não é um livro que é nem de um autor brasileiro ou de alguma língua, de algum país, né, que fala português, tipo Angola, Moçambique, etc., que nem cai em outros vestibulares da Unicamp, inclusive, mas é uma tradução, né, então, tanto é que no edital fala que não importa qual tradução você pegar, desde que seja o texto integral, né, e não, sei lá, um quadrinho de Alice, né, então... o que importa aqui é justamente esse significado que tem por trás. Não a forma que tá dito as coisas, não é exatamente. Aqui tem também bastante jogo de palavra e que vai, tipo, ir mudando de acordo com a tradução. Tá, mas então o que exatamente Alice tanto subverte? Na minha edição, não aparece, mas tem um poema que no início, que a professora usou na aula, né, que é pra falar justamente que tem um comecinho, né, que é como se fosse o narrador contando essa história, e aí fala que ele tá com 3 crianças lá, acho que num rio, alguma coisa assim, e aí as crianças, a voz das crianças, vou até dar uma lidinha aqui, vou deixar aparecendo no print. A cruel trio, que em tal hora, sob o céu esplendor e sonho, implora um conto sem vigor, e de pobre alento enfadonho, mas que pode tão fraca voz, contra o coro infantil risonho. E aí a gente vê aqui justamente o quê? Essa inversão de adulto e criança, né? Então, normalmente, quem que tem autoridade, quem que tem a voz da razão? Os adultos, né? Mas nesse caso aqui, a gente já começa o livro com isso, com o que importa, que tá tendo visibilidade nesse instante, é a voz infantil. Então tem essa subversão dessa hierarquia, né, que existe entre adultos e crianças. E infância, inclusive, é um conceito que é uma coisa nova. É uma coisa que não era, simplesmente não existia, o conceito de infância, adolescência, e adolescência muito menos, né, mas isso aqui, quando começou a surgir esse conceito de infância, a criança era o quê? Era uma tábula rasa que existia para absorver coisas e receber simplesmente conhecimento, né? Só que o Lewis Carroll faz muito isso aqui. Ele era, inclusive, pedagogo, né? Ele era um educador. Então, aqui, a Alice também vai falar muito sobre... Porque as histórias que existiam naquela época eram basicamente histórias moralizantes. Então, e também outra coisa que a Alice vai subverter muito são os contos de fada, são as fábulas. Então aqui tem muitos animais, muitas coisas. Por exemplo, tem uma tartaruga. Só que e tartaruga geralmente em fábula é o que é o significado de sabedoria, né? É um bicho milenar. Então é tudo isso, né? De tipo, de herança, uma coisa maior do que nós vivemos agora. Mas a tartaruga aqui na Alice é completamente sem noção. Ela conta histórias, assim, que não tem nexo nenhum. Então, sempre vai ter esses elementos de não que a história, o propósito, não é ensinar alguma coisa pra uma criança. A professora usou muito esse termo, fruição literária. Então, é a questão de você viver a literatura sem ter um objetivo em mente. E outra parte também muito importante é que conforme ela vai, tipo, ela se perde, assim, né, no mundo das maravilhas, ela fica tentando relembrar as coisas, cantando, tipo, de poeminha, assim, de criança, de escola, né, pra decorar as coisas, e ela não consegue se lembrar direito, que critica justamente a falta de sentido das crianças ficarem decorando coisas, então, não só naquela época, mas, tipo, até hoje, né, tudo isso, tipo, de decoração, de decoreba, né, tudo isso da pessoa não pensar por trás do que ela tá aprendendo, simplesmente absorver aquele conteúdo. Então, fala bastante sobre isso, sobre essa educação meio que mecanizada, né, nesse livro. Então, que é justamente uma crítica que o Lewis Carroll vai fazer durante o livro inteiro, né. E tem, inclusive, também,
que aqui a gente vai ter uma chamada Jornada do Herói, né? A Alice vai passar por uma Jornada do Herói. E quem que é o mestre dela é o Gato Shirisi. Então, enfim, aqui tem várias figuras que são, tipo, icônicas, né, caracteres, assim, de Alice, e cada coisa muda um pouquinho, né, do filme, do desenho pro livro, realmente, mas aqui o que importa é o livro, né, é a literatura, que nem a professora, a Marcela, né, que é desses vídeos do Creo Unicamp fala, a literatura é a maior das musas existentes, então o que importa é sempre o texto literário, importa o que tá escrito aqui, e realmente a Unicamp, ela cobra, tipo, textos, fragmentos específicos, e Alice é muito mais você saber interpretar, ou você, enfim, eu vou deixar aqui aparecendo também uma questão que caiu ano passado, na primeira fase de Alice, que era um trecho dela se encontrando com o gato Cherise. Então vão ter algumas figuras de linguagem que vão aparecer o tempo inteiro aqui, que são personificação, né? Então a gente vai estar dando características aí humanas pros animais o tempo inteiro. Só que, e também prosopopeia, né? Que também pode ser outro nome aí que é dado. Mas, fábulas, o que são fábulas, né? São historinhas que têm animais e tem justamente uma moral por trás. Tem alguma coisa, um ensinamento pra ser tirado daquele texto. Só que a Alice é o contrário. E a Alice faz tudo de errado. A Alice é o contrário de uma história moralizante. Você fica, meu Deus, criança, para, não faz isso. Não come isso, criança. Não bebe tal coisa. Aí tem aquela cena do Bêbame, né? Que aí, eu vou até ler o trechinho aqui. E aí, novamente, depende da tradução que vai tirar, mas no final a história é a mesma. Amarrada no gargalo havia uma etiqueta com as palavras bêbame. Tudo bem dizer bêbame, mas a pequena e esperta Alice não faria aquilo sem pensar. Não, eu vou olhar primeiro, disse ela, e verificar se está escrito veneno ou não. Ela não se esquecia das muitas histórias que contavam que se alguém beber muito de uma garrafa onde está escrito veneno, é quase certo que vai estar mal, cedo ou tarde. Como não estava escrito veneno, Alice se arriscou a provar, achando muito gostoso. Então, simplesmente a gente vê aqui isso é na narrativa inteira. Ela fazendo coisas que não deveriam ser feitas. Porque assim, se falar pra criança não fazer alguma coisa, não importa. Ela tem que ir experimentar por ela mesma. Do que não adianta ficar contando e contando e falando e avisando as coisas. Porque a criança vai ter que experimentar na vida real, né? Pra aprender realmente alguma coisa. Então, esse livro, ele subverte justamente essa questão das fábulas e das histórias moralizantes que tinham na época, né? E aí, porque não existe esse conceito de livro infantil, não existia, né? De conceito de livro para história para uma criança, era sempre tem alguma coisa por trás, que aquela história vai agregar ou vai ensinar, não pode ser nada simplesmente pela literatura, né? Que é o que deveria ser, o que a literatura não serve para alguma coisa, né? Não tem um propósito. Justamente, isto é isso que é arte, né, eu acho. Não é, a arte não tem uma utilidade, né? A vida não é útil. Já dizia Ailton Krenak. Outro livro que é obrigatório também no vestibular. Vou estar deixando aparecendo aqui nos cards, se eu saber colocar isso aqui. Enfim. Outra personagem que simboliza muito isso que eu falei, de histórias moralizantes, etc., é a Duquesa. A Duquesa vai ser uma personagem que vai estar o tempo inteiro ditando coisas, falando, dando histórias, lições de moral, que no final você vê que no contexto que tá aqui, o mundo, né, dos Países das Maravilhas, a Alice vê tudo como se fosse uma coisa muito ridícula. Porque realmente, dos olhos de uma criança, o mundo que a gente vive não tem sentido. O mundo, as regras que são estabelecidas são tão malucas quanto as regras que a Alice estava vendo no País das Maravilhas. Então, realmente, se você ler isso daqui, tem várias cenas que não tem sentido nenhum. Os personagens falam um monte de coisa. Então, é uma coisa muito de sonho. É uma coisa muito, né, isso é uma palavra importante, onírica. Tá todo no campo onírico, né? Então, e o Lewis Carroll vai ser um dos autores que vai inaugurar justamente o movimento do nonsense, que é o movimento da falta de sentido, né? Simplesmente como se fosse as coisas vão acontecendo aqui como se fosse num sonho, não tem sentido por trás, não tem uma lógica que vai desencadear os acontecimentos, simplesmente não tem sentido. Você vai lendo e você vai ficando assim, ok, né? Tudo bem, então, tudo bem. É isso, basicamente, nonsense. E outro conceito bem interessante que a professora falou é em francês, então vou estar lendo aqui, ó, no meu tabletzinho, ó. Mise en abîme. Vou deixar aparecendo aqui, mas ela falou que não. O conceito, o nome em si não importa. Tipo, não vão perguntar uma questão, o que é mise en abîme? Enfim, é como se fosse o conceito de Inception, é uma história dentro de outra história. É uma história, é uma narrativa em abismo. Então, a Alice, ela vai ter um sonho, porque a gente sabe, né, depois no final, que tudo que ela passou no País das Maravilhas foi um sonho, né? E depois ela conta esse sonho pra irmã, e a irmã sonha o sonho da Alice. Então, no sonho que a Alice tá tendo, ela sonha que ela está sonhando com a gata dela. Então, é uma narrativa dentro da outra narrativa, dentro da outra narrativa.
né? E é isso que eu falei de narrativa em abismo, né? Que é aqui que aparece e é bem interessante, né? Assim, no começo. Ah, e tem também essa questão de não ter uma linha concreta entre o estado de vigília, né, o estado do acordado e o estado da loucura, do sonho, né? Então, no início, a gente vê, vou até ler aqui uma parte dessa parte, né? E aí eu vou pegar direto da professora, porque eu gostei da tradução da edição dela. Essa minha edição aqui é da Kozak, e aí é um pouco mais rebuscada. Aqui, ó. Alice começava a enfadar-se de estar sentada no barranco junto à irmã e não ter nada o que fazer. Uma ou duas vezes espiara furtivamente o livro que ela estava lendo, mas não tinha figuras nem diálogos. E de que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos? Assim meditava, ponderando, tanto quanto podia, pois o calor a deixava sonolenta e entorpecida, isso é uma coisa importante. Se o prazer de tecer uma grinalda de margaridas, valeria o... Enfim, aqui vai começar realmente a história, né? Isso é bem no comecinho, tipo, nas primeiras páginas. E isso do que eu falei do calor é importante. Isso, o calor tá muito associado, a gente pensa lá nos ultra românticos, que ardiam de febre, que não sabiam se eles estavam no mundo real ou no mundo das fantasias. Então, o calor é uma coisa que tá muito associada ao estado do sonho, ao estado do inconsciente, né, de você tá alcançando seu subconsciente na literatura, né, então isso é uma outra parte interessante, e então, se a gente não sabe, principalmente na infância, não tem essa distinção clara entre o que é fantasia e o que é mundo real, então, e será que realmente existe? A gente, hoje, né, depois das pessoas crescidas, tem muito essa distinção, mas quando a gente é criança não tem tanto isso, e será que isso não é uma coisa negativa, que a gente vai perdendo isso conforme a gente vai crescendo? Então é uma coisa aí que. Ou outra coisa que é bem interessante em Alice, né? Ai, esse livro é muito bom. É maravilhoso. Essas coisas por trás, assim. Tipo, realmente lendo, você fica assim. O que significa essa águia, pelo amor de Deus? Outro conceito bem importante que esse livro vai explorar é a questão da alteridade e da transformação, né? Transformação interna, do crescimento, etc. Então, e vai ter alguns personagens importantes que vão simbolizar tudo isso, né? Então, primeiramente, o que é alteridade exatamente? Alteridade é o contrário de identidade. Idem é igual. E ad é uma característica, né? Então, você fala, uma pessoa que tem honestidade. Então, enfim, e alteridade, você pensa, é alter ego, alter é o outro, né? Alteridade é basicamente o que faz a outra pessoa ser a outra pessoa. É o que faz o outro ser o outro, e identidade é o que faz eu ser eu mesma, né? Então, primeiramente, a gente tem uma parte bem legal, bem, coitada, dá dó da criança. Eu vou deixar aqui o print aparecendo, mas é basicamente, eu não vou ler exatamente essa cena, porque eu já li demais, né, nesse vídeo, mas enfim, ela tá lá tentando. É assim que ela passa, né, pro mundo, pro País das Maravilhas. Então, e aí ela tá falando, eu não sou a fulana, porque a fulana tem cabelo cacheado, eu tenho cabelo liso. Eu não sou a outra fulana, porque ela é burra. E eu sou inteligente. E aí, a Alice, ela erra alguma conta, alguma coisa assim, e ela fala, meu Deus, será que eu estou emburrecendo e eu tô virando a fulana no final? Então, é muito mais fácil a construção da identidade, né, se dá justamente pela negação do outro. Então, tanto é que a maior parte das brigas começa com a pessoa falando, eu não sou tal coisa. Não é uma afirmação de coisas que ela é, mas é a negação, né, do que falaram. Então, é muito... E aí você vê isso também com... muito na parte de crescer, né, de adolescente. Então, eu sei que eu faço parte desse grupo porque eu não sou que nem eles. Então, essa questão da negação do outro, da exclusão, é muito forte pra criar um senso de identidade mesmo, né? E aí também tem isso da transformação, que é a lagarta, né? Que a lagarta lá com o narguile, que vai falar as coisas pra Alice, e a Alice tá com tem tudo isso dela comer as coisas, de coma-me, beba-me, né? E dela crescer e diminuir e crescer o tempo inteiro, que é o quê? É uma metáfora, né? É uma coisa simbólica, mas também é literal, né? Dela crescendo e diminuindo. Porque ela é uma criança, mas agora ela tá sozinha no novo mundo, então ela tá tendo que ter responsabilidades que ela não tinha antes. Então ela tá meio que nesse limbo entre a imaturidade e entre a maturidade forçada nela, né? Então, enfim, é muito legal essa parte. E então ela tá justamente nessa agonia, nessa angústia, né? E ela fica perguntando pra lagarta, né? Como que as pessoas tomam decisões, têm essas transformações e passam por essas transformações. Mas a lagarta fala que é só deixar passar, enfim, né? Aí é bem mesmo a coisa do popular, da lagarta falando coisas enigmáticas pra ela e ela não entendendo direito, mas no final simboliza tudo isso da questão da transformação, né? E aí outro personagem importante é o gato Cherise, né? E o gato Cherise, ele vai ser essa questão da loucura, porque todo mundo no mundo
do País das Maravilhas, não acha que tem algo de errado acontecendo. A Alice é a única que estranha, né? Porque ela justamente é a única que não faz parte daquilo. Mas o gato é o único personagem que faz parte desse mundo e fala que sim, todos eles são loucos. Todos eles que estão lá são loucos. Mas no mundo cheio de loucos, não tem nenhum louco. Se todo mundo é uma coisa, ninguém é essa alguma coisa, né? Então tem esse ponto aí, que é a questão que tudo depende do ponto de vista, né? E aí foi inclusive essa parte aí que. Não, era uma parte com relação ao caminho, né? Mas eu vou deixar aqui aparecendo de novo a questão da Unicamp, que era dela falando com o Charisse, né? Charisse Cat. Enfim, eu amo ele na animação, é tão bonitinho. Outra questão bem interessante que vai ser abordada nesse livro é a monarquia, é o símbolo da monarquia, e porque assim, aqui é representado de uma forma, a figura, né, da Rainha de Copas, é de uma forma bem ridícula, é de uma forma bem jocosa, tipo, né, satírica, assim. E, porque a Alice não tem medo dela. Os sujos têm medo dela, mas a Alice não tem. E a gente vê, então a figura da monarquia é vista como uma coisa inútil, né? E só que no filme não, no filme ela é vista como uma coisa mais tipo de dar medo, né? E na animação também, mas aqui não. Aqui a gente vê como a Alice pensa que simplesmente não tem sentido. Tem aquela cena, né, dela mandando pintar as rosas, etc. Então a Alice vai estar o tempo inteiro questionando essa autoridade, né? E contestando. E que basicamente beira um totalitarismo. E realmente tem um caráter, tipo, de burrice, tem um caráter de não ter sentido as coisas que ela tá pedindo pra serem feitas. E aí tem lá, né, o jogo do cricket, e aí ela muda as regras durante o jogo. E aí você pensa assim, nossa, tipo alguém mudando uma constituição durante o governo vigente. Eu sempre confundo essas palavras. Outra coisa interessante que a Rainha de Copas instaura é que sempre são 6 da tarde. Sempre é a hora do chá. Então, a gente tem a lebre de março, sempre atrasada. E aí, né, uma curiosidade, por que março, né? Porque março, lá na Inglaterra, é primavera e é o período de reprodução das lebres. Então, tem isso, né, que falam sobre coelhos, sobre lebres, de terem muitos filhos, acasalarem muito. E é o período de reprodução deles, então, basicamente, eles ficam loucos nessa época. Então é um símbolo aí de loucura, né? Lebre de março. E esse livro vai estar cheio de símbolos que são estereótipos, assim, né, da Inglaterra. Então tem a lebre de março, tem o chá, tem o chapéu do chapeleiro maluco, né? Que é uma parte importante, assim, da moda britânica. Então, vai ter também o chapeleiro, né? O chapeleiro, ele vai representar o tempo. Vai representar a relação do homem com o tempo, né? Principalmente depois da Revolução Industrial, né? Não fala, né? Nossa, o chapeleiro era um operário numa fábrica, mas dá pra gente interpretar isso, né? Então, ele fala que o tempo não aceita ser marcado como gado, ele vai personificar o tempo, né? Então, ele sente falta dessa boa relação com o tempo que ele tem, né? É bem interessante. E aí, outra coisa que é bem legal que tem nesse livro, que é a única que pode cobrar, é a intertextualidade. Tem uma parte que o Júlio Verne tinha acabado de publicar, né, aquele livraço, não sei o quê. Então, tem bastante intertextualidade disso com o Júlio Verne, fábulas e contos de fadas. E, enfim, é isso, gente, sobre este livrito. É um livro muito legal aí, ser as coisas por trás que tem nele. Então, bem interessante. Tchau, tchau.